Santana, boa noite, Boa Lourival. noite. Os presidentes Vladimir Putin e Xi Jinping anunciaram parcerias entre Rússia e China nas áreas de energia, comércio, segurança e geopolítica. Reafirmaram um compromisso de se contrapor a uma ordem liderada até aqui pelos Estados Unidos. Confira. Putin descreveu a conversa como calorosa e camarada. Afirmou que a Rússia e a China estão fortalecendo laços em diversos setores, incluindo a fabricação chinesa de carros na Rússia e a cooperação nuclear estratégica. Os dois países também concordaram em ampliar relações no setor bancário, com a utilização de sistemas internacionais próprios, como forma de driblar as sanções ocidentais e do dólar contra a Rússia. Os líderes afirmaram ainda que a colaboração mútua no setor de defesa resultou em avanços na segurança regional e global e criticaram os planos de Washington para o avanço de armas não nucleares de alta precisão, alegando que isso violaria o equilíbrio nuclear estratégico. Enquanto nações ocidentais convocaram uma conferência de paz em Genebra no próximo mês para discutir a situação na Ucrânia sem convidar a Rússia, Pequim insistiu que todos os lados precisam estar envolvidos em qualquer busca de resolução para o conflito. O encontro entre Xi e Putin se deu ao mesmo tempo que tropas russas avançam pelo norte da Ucrânia e tentam tomar a cidade de Kharkiv. 双方一致认为，政治解决乌克兰危机是正确方向。 Безусловно, я со своей стороны проинформирую председателя Китайской Народной Республики о ситуации, которая складывается вокруг украинского кризиса. Мы признательны китайским друзьям, коллегам за те инициативы, которые они выдвигают по урегулированию этой проблемы. Os presidentes também discutiram questões geopolíticas globais e concordaram que uma solução para o conflito na faixa de Gaza é urgente e necessária. A China tem sido clara em seu apoio aos palestinos e vem criticando severamente a postura de Israel, parceiro dos Estados Unidos no combate. Começando por você, Rodrigo. Raras vezes a gente viu, foram já 43 encontros entre ambos, entre Xi Jinping e Vladimir Putin. Eles declararam de uma forma muito, digamos, incisiva por que eles são tão amigos. Para derrubar os Estados Unidos, conseguem? Eu acho que não conseguem, mas para a China, é bom entender um pouquinho o lado da China. Para a China, a Rússia se tornou quase um peão nesse jogo. A economia chinesa é 10 vezes maior do que a economia russa. A Rússia hoje precisa da China, a China não precisa da Rússia. Para a China, os Estados Unidos não são inimigos ainda, são competidores. Para os russos, são inimigos. No caso chinês, eles podem usar a Rússia para jogar contra o Ocidente, inclusive para frear a Rússia, se necessário, para ganhar favor com o Ocidente. A ideia de que a China vê os Estados Unidos como inimigo não é muito bem verdade. Ainda não, mas está caminhando para isso. Mas, de novo, a China pode ficar em cima do muro. Olha como é confortável para a China hoje. Está fazendo. A Rússia ataca o Ocidente. A China não precisa gastar nada. Se tem alguma coisa, ganha com isso. Não sofre sanções, porque não está entregando armas diretamente. E ainda pode criticar o Ocidente se quiser. E tem a Rússia, não digamos nas mãos, porque os russos também não são assim. Mas, de novo, a China não precisa economicamente muito da Rússia para quase nada. Rubens, a China tem reiterado a disposição dela de formar com os russos uma aliança, sobretudo econômica. Se a gente pensar hoje nas necessidades energéticas da China, vêm sendo atendidas e agora nesse encontro se anunciou mais uma linha de transmissão de gás natural pela Sibéria para a China. Nós vemos a China aumentando as exportações consideravelmente para a Rússia, apesar das sanções americanas. Qual é o jogo chinês aí no caso? Olha, é fortalecer essa aliança anti-ocidental. Eu acho que o grande problema dessa aliança cada vez mais forte, né? Já disseram que era sem limites, e nós vimos hoje que realmente eles estão ampliando. Inclusive agora, claramente no comunicado final, se menciona a aliança militar também.
Então, o que está sendo construído no fortalecimento dessa aproximação entre a China e a Rússia é uma narrativa anti-ocidental, que vai ser ampliada através dos BRICS também, através de outros países asiáticos, e isso é o que nós vamos ver nos próximos anos. Eu não acho que essa aliança e essa narrativa conduzam a uma confrontação militar, mas vai acirrar a competição econômica, comercial, agrícola, energética. Isso aí eu acho que é a tendência. O militar não vai chegar porque a distância entre os Estados Unidos, a NATO e a Rússia e a China ainda é muito grande e vai demorar algumas décadas para a China poder ampliar o seu poderio. Mas nas outras áreas todas, eu acho que essa narrativa está aí para ficar, nova governança global e todas essas mudanças econômicas e comerciais, está aí para ficar. Lourival, vamos pegar um pouco esse aspecto que o Rubens acabou de mencionar, do estreitamento dos laços militares, mencionado hoje no comunicado conjunto entre Vladimir Putin e Xi Jinping. Pela primeira vez, ambos estão fazendo exercícios militares conjuntos que têm uma clara vertente, o que aconteceria em Taiwan, se a China tentasse invadir Taiwan. A maior parte dos exercícios navais conjuntos entre China e Rússia se dá próximo ao Japão, que é essencial para a estratégia americana na região. E a maior contribuição que os russos parecem estar proporcionando aos chineses são os sistemas de detecção de mísseis de longo alcance que ajudariam a proteger ainda mais a China de um eventual, hipotético, pensado ataque nuclear americano. Eu acho que há uma complementaridade militar muito grande, assim como econômica e uma convergência de interesses geopolíticos também muito forte e crescente, né? Então, desse ponto de vista militar, a China naturalmente está investindo fortemente numa marinha, né? A marinha é muito estratégica para a China e por causa do Mar do Sul da China, o Mar do Leste da China, todas as hipóteses com relação à China passam pelo oceano, né? E aí, nesse ponto, a Rússia já não é tão forte assim e acabou perdendo ativos, né, consideráveis nessa aventura lá no Mar Negro. Então, a Rússia, por outro lado, é uma grande potência nuclear, né, com um número muito grande de ogivas, né, calculado em até 5.000 ogivas, né? Nem todas são operacionais, naturalmente, mas é um arsenal robusto, né? A China ainda está construindo o seu arsenal, ainda está na casa das centenas de ogivas e tal. E as tecnologias, elas me parecem bastante complementares, né? Com relação agora a todas essas sanções que a Rússia está sofrendo, né? Mais de 1.000 empresas se retiraram da Rússia e isso acaba tendo impacto na parte nuclear, militar também, né? Muitas coisas têm uso dual, né? Inclusive os chips. Então a China está investindo fortemente no desenvolvimento dos chips para fazer frente às sanções americanas e está, obviamente, fornecendo esses chips para a Rússia também. A Rússia passa por uma desindustrialização e uma criação de uma economia de guerra, né, com 40% dos recursos do orçamento público destinado à defesa, 6% do PIB, mais de 6%. Dobrou de 3% para 6%. Então, com tudo isso, a China acaba se beneficiando de tecnologia militar, e a Rússia, por sua vez, de armamento mesmo, né? Que não seja fornecido diretamente o armamento pela China, mas os componentes para a fabricação desses armamentos. Daniel Rittner, em Brasília. A gente viu agora há pouco, por exemplo, na intervenção do embaixador Rubens e também do professor Rodrigo Zaidan, a construção de uma narrativa, detesto a palavra, mas não encontrei outra agora nesse instante, de um outro tipo de governança global baseado nesse eixo, Pequim-Moscou, que coloca o Brasil diante de escolhas difíceis. Como o Itamaraty está vendo essas mudanças?
William, para além do Itamaraty, se a gente puder falar do governo brasileiro, porque aí não digamos, o Itamaraty mais clássico, a diplomacia profissional, mas também a forma como pensa o presidente Lula, Celso Amorim, seu principal conselheiro internacional, o Palácio do Planalto. Eu vejo, minha grande impressão aqui é que o Lula e seus conselheiros continuam entendendo a Rússia e a China em 2023, 2024 de uma forma muito parecida com a forma como eles entendiam Rússia e China em 2003, 2004. Naquela época, a Rússia era ainda um país saído há pouco tempo de décadas de uma ditadura comunista, com dificuldades de estabilização política, e Vladimir Putin não era o par internacional, obviamente, que é hoje. A China tinha muito mais convergências em demandas no sistema internacional de comércio coincidentes com o Brasil, convergências com o Brasil nesse tipo de demanda. E 2024 o cenário é completamente outro, né? Estamos falando de uma Rússia que é pária no sistema político internacional, de uma China que nem sempre, ou na maioria das vezes até tem interesses que não batem com os do Brasil. E é claro que há alguma similaridade, sim. Você tem ali o Brasil com uma aliança favorável com China e Rússia do ponto de vista de reforma do sistema de governança global. Ok, quando você está falando ali de FMI sendo substituído gradativamente ali por um certo enfraquecimento do FMI e na inanição do mundo rico ali, você pensar num novo sistema de governança econômica também sendo construído, com outro arranjo contingente de reservas, com o Banco dos BRICS, etc., pode ser alguma coisa favorável ao Brasil, mas nem todos os interesses mais do Brasil coincidem com os interesses de Rússia e China. E o que eu percebo é uma dificuldade nessa adaptação. Tudo bem o Brasil, muitas vezes, depositar os seus ovos na cesta que é ali do sul global, dos BRICS, de China e Rússia. Mas o Brasil tem que jogar melhor também com o fato de que muitas outras vezes o interesse será mais bem defendido colocando esses ovos na cesta de outras parcerias, de parcerias com a União Europeia, de parcerias com os Estados Unidos. Então, nada explica, por exemplo, que o Brasil esteja ausente da Conferência de Paz que será feita na Suíça em meados de junho, entre países que estão ali tentando buscando uma solução de paz para a guerra Rússia e Ucrânia. O Brasil vai se ausentar dessa reunião pela ausência de Vladimir Putin. Rodrigo, a gente vê claramente no encontro hoje Putin fica mais explícito, né? A foto fala muito, a foto dos dois, a caminhada, os momentos de certa, entre aspas, porque são dois personagens difíceis que possam de se entregar a qualquer tipo de intimidade, não são aqueles dirigentes internacionais dados a coisas muito afetuosas, expansivas. Aquilo que eles conseguem traduzir para o público como afetuoso, expansivo, eles demonstraram hoje. Para o padrão deles, aquilo ali é quente, é próximo, é íntimo, digamos assim. A gente vê claramente ali, explícita, a intenção de construção de uma outra ordem internacional na qual eles são que dão as cartas. E para o Brasil? O Brasil vai ficar neutro nessa história. O Brasil, nesse sentido, tem um papel simbólico muito importante. Né? O Brasil é parte dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Do ponto de vista ritualístico, como você comentou muito bem, hoje a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, que é o antigo Banco dos BRICS, ela é uma ex-chefe de Estado. E ela está aqui em Xangai. Isso conta muito em termos políticos, certo? A questão do Brasil o Brasil é um país fechado para o comércio, seja para o lado chinês, seja para o lado americano, né? O Brasil está em cima do muro, não é muito problema, pelo contrário, significa que o Brasil poderia tentar abocanhar pedaços dos dois lados, né? A gente está tendo, por exemplo, um esfacelamento das cadeias globais de valor, de certa forma, e o Brasil não vai se aproveitar. A Apple não vai fazer uma nova fábrica no Brasil, o Brasil não vai ter semicondutores, o Brasil vai continuar exportando as mesmas coisas, importando as mesmas coisas. Se vai importar da Rússia, da China, dos Estados Unidos, é pouco relevante.
a gente vai perder essa oportunidade. Por quê? Porque a gente continua fechado para o comércio internacional. Mas, com certeza, do ponto de vista de ritual, que importa muito na China, essa amizade, também é importante entender um pouquinho de onde vem isso. Essa parceria foi construída no início do século XXI, lembrando que Rússia e China quase entraram em guerra nuclear na década de 60 e 70. Tá? Eles não são amigos históricos como muita gente acha, que porque são comunistas eles eram aliados. Pelo contrário, tem uma frase famosa no qual o presidente russo da época falou que o maior inimigo potencial deles não são os Estados Unidos, era a China. Mas essa aliança se traduz pelo fato de que a China, no início do século XXI, ela ainda estava em desenvolvimento, ela ainda razoavelmente pobre e precisava dessa tecnologia militar russa, que hoje não precisa. E hoje a China usa a Rússia para esse movimento de governança global. A questão é o seguinte, o que a China quer? A China quer ver o Ocidente como inimigo ou ver o Ocidente como adversário? Essa pergunta não tem resposta ainda. Se alguém achar que já tem a resposta, eu desconfio um pouco, porque não é uma questão simples de novo, as relações comerciais entre China e o Ocidente são gigantescas. No momento que se declararem inimigos, né, como é que vai ser? Ninguém está preparado um pouco para isso. Mas, de novo, eu acho que a China está um pouco em cima do muro nessa história, ainda, embora não pareça. Deixa eu ver da tua perspectiva, Rubens. Se a gente fala de algum tipo de construção, de uma nova governança, ou o nome que a gente quiser dar a isso, de solução de uma ordem internacional e a sua substituição por outra. A gente fala em blocos de construção dessa ordem. O que o Brasil está colocando nessa construção? Qual é o nosso tijolinho nisso? Olha, essa construção dessa nova ordem, se ocorrer, vai demorar muito tempo. Não é uma questão de 1 ano, 2 anos, é uma coisa de médio e longo prazo. Eu acho que o problema hoje é o aparecimento na Europa, na Ásia, liderado pela China de um lado, pelos Estados Unidos de outro, esse sentimento anti-ocidental, cultural, econômico, comercial. Isso vai se desenvolver cada vez mais com alternativas, com a nova governança, mas é um processo longo, na minha visão. Vai ocorrer, mas gradualmente. No caso do Brasil, eu acho que nós não temos alternativa a não ser nos mirarmos no que a Índia está fazendo. Eu acho que hoje o país que está enfrentando melhor essa nova geopolítica, essa evolução, essa transformação da economia, da nova ordem internacional, é a Índia. A Índia está em atrito na fronteira com a China. A Índia tem um acordo militar estratégico com os Estados Unidos no Mar do Sul da China. A Índia é membro dos BRICS. A Índia tem posições muito claras na defesa do seu interesse nos organismos internacionais. Eu acho que essa aqui deve ser a posição do Brasil. Porque o Brasil é um país ocidental, ninguém nega isso, mas estamos cada vez mais dependentes da Ásia. Então, isso é uma realidade, é como a Índia. Então, a médio prazo, se essa tendência anti-ocidental se confirmar, se esse movimento de nova governança com novos órgãos forem criados e tal, nós temos que nos mirar no que a Índia está fazendo. É uma posição de equidistância que defende o interesse de cada país. Isso muitos países vão fazer. E o Brasil, pela sua tamanho, pela sua 9ª economia do mundo, por todas as razões,